Conforme dissemos, hoje queremos trazer um breve relato, um breve estudo que marca uma certa distinção Israel e a igreja. Você sabe que estamos na dispensação da graça. A época da igreja, os períodos dispensacionais são diversos, são 7 períodos, a partir do Jardim do Éden, quando vai até o milênio. E esses períodos são épocas distintas da história, quando Deus trata com o seu povo de forma diferente, dá-lhes responsabilidades e cobra o não cumprimento destas responsabilidades. Temos verdadeiramente que entender que Deus escolheu um povo, a nação de Israel, para com ele tratar, tendo em mente Israel ser um exemplo, modelo para o mundo, canal de transmitir a mensagem e bênçãos de Deus à humanidade, para que o povo pudesse ver o caráter de Deus naquela nação, naquele povo. Os judeus, tendo dado como cabeça da nação Abraão, que é o pai da nação hebraica, e assim poder abençoar o mundo com grandes promessas, entre elas a vinda do Salvador. Nós temos hoje a Bíblia em nossas mãos, é um livro praticamente puramente judaico, mas nós podemos agradecer muito a Deus pela atuação do povo judeu, que no momento está um pouco assim escanteado pelo fato de ter rejeitado o plano salvador de Deus como nação, se bem que como indivíduos tem aqueles judeus que já se converteram a Cristo, reconhecendo ser ele o Messias enviado por Deus para Salvador do mundo. Certo é que Deus não iria deixar a gente, o seu povo escolhido, mais de 2000 e muitos anos, ser um sistema sacrificial. Pois hoje Israel não tem o templo, Israel não tem os sacrifícios, pois cada vez que alguém pecava, ia ao templo e era feita a oferta pelo pecado, o sacrifício. Mas hoje Israel não tem mais isso. Um dia Deus vai conceder a oportunidade do templo ser construído, o que para isso os judeus já estão se preparando, e podemos dizer claramente, muito bem preparado com o sistema sacerdotal, acessórios para o templo, e aguardando a oportunidade de construí-lo no momento em que Deus der a oportunidade. Mas nesse momento, podemos constatar que no lugar do templo lá em Jerusalém está a mesquita de Omar, ou seja, a cúpula maometana. Nesse período Israel está sem o seu templo. Lembra que na época 70 da era cristã foi destruído o templo. E nesse tempo, quando não existe o templo, Deus está trabalhando em uma construção de outro templo, mas que de caráter espiritual, a igreja, da qual Cristo é o cabeça e nós os membros, constituídos de todos os povos, tribos, raça e nação, são chamados à fé em Cristo e assim tornando-se membros da igreja, enquanto que Israel como nação era puramente uma nação. Hoje então, trazendo alguns contrastes entre Israel e a igreja. Estamos num tempo em que é muito corrente a chamada teologia da substituição. Isto é, o que é a teologia da substituição? É aquela ideologia de que Israel não mais existe como povo eleito de Deus, mas que a igreja o substituiu. Agora, podemos analisar essa teoria e até dizer que, em parte, a igreja está substituindo por um tempo, ou seja, temporariamente, a Israel. Mas Israel é Israel,
Deus voltará a agir com aquela nação, com aquele povo, tem planos a se concretizar com o povo de Israel, mas no momento a igreja está sendo o cenário atrativo, a atenção está se voltando para a igreja. Mas alguns contrastes, porque Israel não é a igreja não é Israel. Quando muito, a igreja pode conter Israel. Israel pode sim fazer parte da igreja hoje, mas Israel não é a igreja. Eu me apropriarei de comentários de um curso dispensacionalista que foi concedido, foi ministrado na Grande Natal, e o autor traz diversos comentários sobre esse assunto, e eu partilharei exatamente alguns contrastes de uma apostila que foi manual neste curso. Em lugares diversos na Bíblia, nós encontramos razão para dizer que estamos dentro da dispensação da igreja. Agora, tratando de distinção, primeiro, existe a prova do caráter misterioso da igreja. A igreja era desconhecida no Antigo Testamento. A igreja passou a existir na época da Nova Aliança. Se o caráter distinto da igreja, como organismo vivo habitado por Cristo, em que judeus e gentios são iguais e é descrito como mistério desconhecido na era do Velho Testamento. Então, tudo indica que a igreja claramente não começou nos dias do Velho Testamento. Certamente Paulo fala claramente que esta entidade é um novo homem, Efésios 2,15, possível somente após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 11, sabe que Romanos 9 e Romanos 11 tratam de Israel, o povo eleito de Deus, o povo escolhido. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo apresentou o seguinte ensinamento: como o povo da aliança de Deus, o Israel do Velho Testamento, estava no lugar de receber as bênçãos de Deus, quando Israel do Velho Testamento rejeitou a Cristo através da sua incredulidade, Deus removeu temporariamente, note bem, temporariamente do lugar de sua bênção. Durante o tempo em que Israel está deslocado, Deus tem colocado a igreja do Novo Testamento no lugar de bênção. Deus restaurará Israel quando Israel receber a Cristo na sua vinda. A seguinte conclusão pode ser tomada: sendo que Israel não está no lugar de bênção enquanto a igreja está, então Israel não é a igreja, Israel e igreja não são a mesma coisa. É importante lembrar que Israel não é igreja não é Israel. O caráter distinto da igreja é encontrado no seu relacionamento sem par com Cristo vivo como corpo do qual ele é o cabeça. Vamos tomar oportunidade para ler aqui a carta aos Efésios, livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 20, indo até o versículo de número 23. Eu usarei a versão revista e corrigida. Efésios 1, 20 em diante. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 20 a 23 temos lido. E aqui se acha aí uma clara distinção. A igreja é um corpo distinto. Note, isso se dá pelo seu caráter de diversas formas. Por exemplo, é distinto por causa dos que estão excluídos deste corpo, isto é, os judeus e os gentios que não são salvos, não são partes agora da igreja. É distinto também por causa do novo relacionamento de Cristo habitando no corpo dos seus membros. Ambas as distinções são experiências exclusivas da igreja e não são conhecidas ou vividas pelo povo de Deus na época do Velho, ou seja, do Antigo Testamento. Em um segundo caso, a igreja é distinta nesta época por causa do que Paulo disse sobre o início e conclusão da igreja. A igreja teve o seu início profetizado e se deu no dia de Pentecostes, o início da igreja, irá até o período do arrebatamento da igreja. Concernente à conclusão da igreja, quando os santos serão ressurrectos e arrebatados, Paulo usa a frase, os mortos em Cristo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso diferencia claramente aqueles que morreram nesta época dos crentes da igreja. Eles irão ressuscitar e em seguida estará o chamado arrebatamento da igreja. A igreja então é distinta, não é Israel. Todo aquele que não é dispensacionalista obscurece até certo ponto a distinção entre Israel e a igreja. Este obscurecimento falha no reconhecimento das diferenças que são mantidas nas Escrituras entre Israel, os gentios e a igreja. Paulo declara: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, versículo número 32. No Novo Testamento, Israel, nação, e os gentios são contrastados. Para Israel, era dado um tratamento como nação, em contraste com os gentios, depois que a igreja foi estabelecida no Pentecostes. Isso se vê Atos 3:12, 4:8, Atos 5:21 e 31, Atos 5:35, Atos 21, verso 28, quando fala: varões israelitas, anciãos de Israel, falando do povo de Israel, já depois da igreja ser estabelecida. As passagens citadas são enfáticas com relação à declaração da existência de Israel. Na oração de Paulo, ele inclui o Israel natural. Existe assim uma referência clara a Israel como um povo nacional, distinto e fora da igreja. Eu vou ler a passagem de Romanos capítulo 10, onde os ouvintes poderão chegar a uma clara conclusão de que Israel não é a igreja e vice-versa. Romanos 10, verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração, ou seja, a boa vontade do meu coração, conforme está na outra versão, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha, ouvintes, Romanos 10, 1 e 2, está Paulo orando pelo seu povo Israel, mostrando que Deus deseja que Israel seja salvo. Paulo orava que Israel fosse salvo, que seja salvo. Você vê ele dizendo que
Israel tem zelo de Deus, sim, mas não é um zelo com entendimento. Então, está claro que existe zelo sem entendimento. Tem um folheto que foi escrito que declara sinceros, mas errados. Há pessoas sinceras em sua religião, mesmo quando errados, mas sinceros. Deus vai considerar apenas o que está embasado na verdade, não mera sinceridade. Você vê hoje, lá nas Muralhas de Lamentações, quando você vê uma cena na televisão de judeus lá em Jerusalém, orando com seus chales, aquele kippah na cabeça, e estão orando, lendo e escrevendo orações e colocando nas brechas ali do muro, da muralha. Eles estão orando em direção ao templo, com toda sinceridade, ao Deus de Israel, ao soberano Deus criador do céu e da terra. Mas, meus prezados ouvintes, eles não estão com entendimento, eles estão errando o alvo porque rejeitaram a Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Israel tem zelo de Deus, mas errou o alvo, errou o caminho. Israel está rejeitado hoje por Deus, e a igreja está usufruindo das bênçãos. Essa igreja hoje, ela compõe-se tanto de gentios como de judeus, grego, bárbara, cita, todos são um em Cristo Jesus. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser parte da família de Deus, pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ainda mais quanto à distinção, a nação de Israel e a igreja também são contrastados no Novo Testamento. Paulo escreveu: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Se o povo judeu fosse o mesmo que o grupo da igreja e dos gentios, então certamente não teria nenhuma razão para Paulo exigir tal distinção, conforme nos é apresentada aqui em 1 Coríntios 10, 32. E mais, crentes judeus e crentes gentios juntos formam a igreja desta época. Estamos na dispensação da igreja. A distinção ainda continua no Novo Testamento, provando que o termo Israel continua a significar os descendentes físicos de Abraão. Romanos capítulo 9, versículo de número 6. O uso das palavras Israel e igreja mostra claramente que no Novo Testamento a nação de Israel continua com suas próprias promessas e a igreja nunca é igualada ao chamada o Novo Israel, mas é cuidadosamente distinguida como uma obra separada de Deus nesta época. Esta é uma era singular, a era da graça, a era da igreja. E assim devemos lembrar, com respeito à aplicação primária, Israel ocupa uma boa parte da Bíblia e também a igreja ocupa uma parte da Bíblia. Cada aliança, promessa e provisão para Israel é terrena e ela continua como nação na terra. Quando for novamente criado, é claro, restaurado. Toda aliança ou promessa para a igreja é para uma realidade celestial e não terrena. Ela continuará com a cidadania celestial quando os céus forem novamente criados. Note que Deus vai restaurar a Israel e Deus também criará novos céus e nova terra. A igreja estará dentro desta nova realidade. Meu prezado ouvinte, seria bom perguntar: você já é parte da igreja do Senhor Jesus, da qual Ele é o cabeça? E você pergunta: como fazer parte desse corpo? É pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o ato pelo qual a pessoa torna-se membro do corpo de Cristo. A palavra batizo ou batizar é mergulhar, é colocar dentro.
na hora em que a pessoa crê em Cristo, é mergulhado, colocado dentro do corpo de Cristo, fazendo parte desta membresia. Ele é o cabeça, e um dia a pessoa batiza-se também nas águas como o externar desta realidade, que é parte integrante do corpo de Cristo. A igreja que aguarda com expectativa a volta de nosso Senhor Jesus, quando desprenderemos-nos da esfera terrestre e subiremos em glória com o Senhor para estar com Ele nos céus. Gente, a igreja é distinta. Israel existiu, existe e existirá. A igreja está ocupando esse espaço, mas esta porta vai se fechar, esse período vai terminar. O Senhor vai chamar dos céus a igreja em um chamado arrebatamento. E a terra ficará com o mundo gentil e judeu, quando Deus tratará no período tribulacional de uma forma distinta para julgar o pecado, a nação de Israel e o mundo. E naquele tempo declara-nos a Bíblia que todo Israel será salvo na vinda de Cristo até a terra, quando colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e será reconhecido por todos os judeus presentes naquele tempo, e assim todo Israel será salvo. Hoje você pode aproveitar a oportunidade da oferta da graça. Diz a Bíblia: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Nesta oportunidade, programa A Voz do Evangelho, em linhas claras, traz distinções entre Israel e a igreja, para que você aproveite e faça parte do pedaço que lhe toca hoje, a igreja para a qual você é convidado. Jesus vem e você pode hoje ser salvo enquanto estamos aguardando este momento glorioso e singular